Boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre o motor Cursor, que é usado na Case e usado na New Holland, tá? Depois, se sobrar tempo, a gente vai falar do motor Aquapower também, que é usado na Aqua. Mas a gente tem que já alertar vocês o seguinte: motor, gente, muda, no caso, algumas configurações na parte externa, alguns tipos de regulagem que é feito. Se eu pegar a regulagem de válvula, por exemplo, de um motor desse aqui que é cursor, ele vai mudar. Se eu pegar de um Aquapower também mudam algumas coisas e posicionamento no caso de alguns componentes. Mas de um modo geral, gente, todos os motores em termos de funcionamento ele são basicamente os mesmos, gente. Não muda muita coisa em relação a isso, tá? Vale lembrar o seguinte: existe um processo, por exemplo, que mais rápido para vocês estarem desmontando o motor, ou aonde que eu tenho que começar. O primeiro passo que vocês vão ver lá é que o motor, para mim mexer no motor, eu vou ter que tirar ele fora ou desconectar ele do chassi, tá? Ou do trator. E a partir daí eu vou ter, no caso, como fazer a desmontagem. Tem gente que segue alguns processos aí para facilitar a vida, né? E tem gente, por exemplo, que vai desmontando ao léu, o que tiver na frente vai soltando. Pega lá um auxiliar ou outro mecânico que vai estar te ajudando a fazer esse motor e vai desmontando. Mas aqui a gente vai começar a se deparar com alguns probleminhas que normalmente acontece, que é o quê? Posicionamento de parafuso, que parafusos tem N parafusos e parafusos de comprimentos diferentes. Então, tem muita gente que vai separando cada componente que você vai tirando e deixando os parafusos no local para evitar, no caso, de ficar misturando um com o outro, tá? Eu normalmente, o que eu faço? Eu pego e começo a tirar os agregados ou os sistemas auxiliares em volta, tá? Então, se a gente tem aí a parte de admissão, a parte de descarga, turbo, compressor de ar-condicionado, sistema, no caso de elétrico, lá que entra alternador, tá? Então, começa a desmontar dessa forma e facilita aí, no caso, você, no caso, montar isso daí depois, tá? Uma particularidade desse motor que a gente vai estar vendo aqui, que o sistema de distribuição dele é na traseira, tá? Então, a maioria dos motores, você pega, tem muito motor que toda a parte de distribuição motora dele é feita na parte dianteira. Nesse caso aqui, é feito na traseira. Alguns engenheiros pegam e falam que isso diminui ou minimiza o ruído. Isso quer dizer que o ruído, no caso, diminui a partir do momento que você muda essa posição da frente para trás, então acaba absorvendo aí um pouco mais, tá? Fora esse motor aqui, se a gente começar a ver isso, vocês olharem um pouquinho mais para trás aí, onde tem os tratores que estão trabalhando no campo, são tratores mais antigos, nós temos aí diversos tipos de motores. Esse motor, por exemplo, ele foi um motor, no caso, já feito exclusivamente para a área agrícola. Então, ele tem curva de torque, curva de potência, tá? Ou reserva e reserva de um, reserva de outro, ou reserva de torque e reserva de potência. Depende muito, no caso do fabricante. E se a gente vê lá para trás, vocês vão encontrar o seguinte, gente. Eu tinha lá, por exemplo, motor que foi usado anteriormente, Mercedes, foi usado motor Scania, foi usado motor Detroit, foi usado motor Perks, foi usado motor MWM, tá? Foi usado motor
Esse agora que é uma derivação, o Aquapower, ou se não o Sisu, era uma derivação do PERX, tá? Até que agora o fabricante passou a ser totalmente deles, aí, no caso, a própria fábrica de motores. A FTP também era alguma coisa independente, só que aí o grupo Fiat, no caso aí da CNH, comprou isso daí e eles fabricam os motores leves e os motores pesados dele, tá? Então a gente tem aí única e exclusivamente para trabalhar nesse setor. A CNH também usou por muito tempo o motor que era de um sistemista, o Cummins, ou Cummins, que o pessoal escrevia dessa forma, também era um motor exclusivo, aí, no caso, para a área, com algumas modificações para a área agrícola, assim como o MWM também, né? Então, foram sistemistas que passaram, aí, no caso, por esse processo e agora cada montadora praticamente aí tem o seu... cada montadora tem, no caso, a sua linha de montagem de motores, né? Isso agrega e o cara desenvolve do jeito que quer, e conforme, no caso, a necessidade da máquina que ele tem, tá? Uma das características que a gente está vendo hoje é chegar a esses motores 3 cilindros. Estão falando de motor de trator com correia dentada, não sei se isso vai funcionar, ele diminui o ruído, mas, por outro lado, fica mais arriscado se o cara não fizer manutenção, quebrar e deixar, no caso, na mão. Então, algumas coisas assim. Eu digo para vocês o seguinte: desmontar, todo mundo é capaz, e todo mundo, no caso, não tem problema nenhum. Para desmontar e soltar parafuso e pegar uma parafusadeira e soltar tudo, isso tranquilo. O problema, no caso do motor, é na hora da montagem, tá? Que aí existe, no caso, algumas referências, algumas coisas que tem que ser feitas. Tem muita gente que fala assim, não, eu mando para a retificadora manda pré-montado, a retificadora manda limpo, a retificadora já, a parte de dentro já vem fechada. Só que o problema é o seguinte, gente, quem que vai dar garantia disso são, no caso, vocês, ou, na verdade, a concessionária que vocês estão trabalhando, tá? E a concessionária, ela dá, no caso, garantia de 1 ano. Diferente, por exemplo, que a garantia que o Procon manda aí de 3 meses, que o pessoal faz de retífica, tá? Então, tem que ser um negócio que está muito bem organizado e você tem garantindo o que você está fazendo, senão eu vou ter problema lá na frente, tá? Então, de um modo geral, a gente desmonta, tira aí as partes auxiliares, no caso de fora, né? Aí ele está falando aqui, esse é um cursor, no caso 10, eu tenho o cursor 9, eu tenho o cursor 13, aí depende, no caso, a potência que a gente desenvolvida aí, que a gente tem, no caso, para o motor. Aqui ele está falando que esse sistema já está dentro, no caso, dos padrões para as normas, no caso, restritas de contaminação do meio ambiente, CONAMA. Injeção de alta pressão, já é um motor, no caso, eletrônico, novo, né? MAR 3, na verdade, o Tier 3, aí que a gente vai pegar nessa circunstância que está relativo à normatização, por exemplo, de emissão ou controles eletrônicos, Tier e MAR, para maquinário e, no caso, máquinas agrícolas. Aqui a gente tem interação com outras centrais eletrônicas, no caso de bordo, no caso das colhedoras, funções operacionais suplementares, manutenção reduzida, potencialidades de diagnóstico, service tool, ou a potencialidade que a gente fala, daí depende, no caso da marca, porque quando a gente fala em eletrônica, a gente, no caso, tem uma infinidade de coisas que dá para ser feito, tá? E o que está vindo mais recente aí é o pessoal fazer diagnóstico com gráficos, ou se não, por transdutores. Então, um dos exemplos que a gente pode dar aí, que é usado na CNH, é o DATAR. E lá, no caso, na Aquapower, na Aquo, o pessoal usa o EDT, tá? Que é uma ferramenta que ela já faz essa parte também de diagnóstico por
gráficos. Daí facilita aí, no caso, na hora de fazer esse tipo de avaliação, gente, tá? Então, cada montadora vai ter, no caso, o tipo de ferramenta, ou scanner, ou rastreador, e depende, no caso, se ele estiver fazendo sistema eletrônico. Se for um sistema mecânico, já tem que atentar ao seguinte, tanto esse modelo quanto o modelo, no caso, mecânico, esse aqui é mais tranquilo de vocês colocarem no ponto, ou, no caso, sincronizar comando, débito de injeção e a parte de gerenciamento, toda ela, no caso, mais fácil, porque o sistema eletrônico já propicia isso. Eu coloco as marcas de referência, já tá automaticamente, ela vai, no caso, tá trabalhando em cima disso daí. Depois, a gente tem os sistemas mecânicos, que pode ser que isso aconteça de vocês pegarem um trator aí que não é eletrônico ainda, que são um motor de baixa capacidade, então, de repente, vocês vão ter que colocar o sincronismo a bomba injetora, e aí eu tenho que acertar o sincronismo só mecânico e bomba injetora, senão não vou ter uma referência também legal em relação a isso daí, tá? Curva. Essas curvas que a gente está vendo aqui, a gente tem a curva, por exemplo, de torque, eu tenho a curva, no caso, de potência, e eu tenho a curva, no caso, de consumo de combustível. Essas de banheiro, as duas de cima aqui, eu tenho a curva de potência e diz aqui qual que é a melhor rotação. Ele vai conseguir aqui, ó, aproximadamente 265 kW ou 355 HP nessa faixa aqui, numa rotação de mais ou menos em torno de 1.500 RPM. Então, ele traz aqui na rotação máxima dele, e eu tenho a potência máxima. Ele só não colocou aqui o torque máximo dele, que o torque teria que ter mais uma curva aqui, identificando. Tanto um quanto o outro, ele vai fazer uma curvatura. Se vocês continuar metendo aceleração, não vai adiantar nada, gente, tá? Vai acontecer o quê? Ó, ele chegou no ponto máximo dele aqui, se eu cruzar com 1.500 aqui, ó, onde ele está aqui embaixo, vocês vão ver quais que são os parâmetros, no caso, que a gente tem, por exemplo, de torque, potência e rotação, no caso do motor, para estar trabalhando, tá? Isso aqui, gente, tem muita gente que vai lá e fala assim, olha, vou chipar o trator, chipar a máquina. O que o cara faz? Ele vai mexer nessas curvas que vocês estão vendo aqui. Para mexer nessa curva que ele está mexendo aqui, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que chegar lá e reconfigurar, por exemplo, a programação que ele tem. E geralmente eles fazem isso aumentando e diminuindo o débito de combustível no sistema, tá? Isso é possível, por exemplo, nesses sistemas eletrônicos. No sistema mecânico, eu vou ter que abrir bico e abrir bomba, tá? Que o pessoal fala para melhorar, no caso, o rendimento, ou para andar melhor, ter uma melhor relação, tá? E aqui, o que é o auto bust aqui, no bust que o pessoal está falando aqui, o que é? A potência, no caso, que a gente vai ter aqui, a faixa que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, a gente tem o máximo, no caso, de torque aqui que ele tem, tá? E a reserva de torque que ele vai ter, no caso, que é esse parâmetro que a gente tem entre um e o outro aqui, ó, tá? Esse calibre aqui. Então, você pode chegar no torque máximo, aí quando começa a cair, para ele ficar dentro, no caso do parâmetro, ele vai ganhar ali, no caso, torque, naquela condição que você precisa. Então, o motor começa a apanhar, ele realmente, para melhorar o torque e a potência, ele vai o quê? Injetar mais, no caso, o quê? Vai injetar mais combustível. Quando ele injeta mais combustível, eu consigo tirar um melhor rendimento do motor, em função disso, tá? A faixa de trabalho melhor que vocês estão vendo para esse motor aqui é em torno de 2.100, tá? E de economia e torque máximo, a gente vai ter aqui na faixa de 1.500 giros. Então, se eu conseguisse andar a 1.500, eu teria o torque máximo dele, só que eu não teria reserva de torque. Então, para mim ter essa reserva de torque, eu tenho que trabalhar nesse limite aqui, onde vem trocando as marchas e fazendo as variações de marcha em função da caixa ou do tipo, no caso de sistema que ele está acoplado. Então, aqui está porcentagem de máximo torque, aqui, no caso, rotação,
no caso do motor, tá? Então, operacionalmente, ele trabalhando de 1.500 a 2.100 seria a melhor faixa que a gente tem ali. Injetor, tá? E nós vamos falar alguma coisa nessa parte de gerenciamento depois para vocês. A gente vai falar alguma coisa sobre plantio e colheita na próxima unidade curricular que a gente vai ter, só que também vai estar reservado uma carga horária para a gente falar de gerenciamento. Essa parte de gerenciamento, hoje, ela está integrada, por exemplo, com transmissão, integrada, por exemplo, com algumas coisas de eletrônica que vão nas colheitadeiras, para, no caso, melhorar rendimento no caso do da nossa máquina, tá? O que a gente entende que esse cara aqui? Isso aqui é uma unidade de injeção, no caso, eletrônica. Nós temos três modelos. Nós temos esse modelo que vocês estão vendo aqui, que é uma unidade. Eu tenho um sistema chamado UPS, que é unidade de pressão e bico. Essa aqui é bomba, ou unidade de pressão e bico junto, ou unidade injetora junto, tá? E um sistema chamado Common Rail, que a gente vai ver lá também na frente, que daí é um bico para cada cilindro separado com um tubo comum, que a gente vai acabar vendo o que é isso lá na frente, tá? Os motores, quando eles têm uma grande capacidade, geralmente o pessoal usa isso aqui. E os mais modernos hoje, eles estão adotando, utilizar o Common Rail, tá? Que é um que tem as melhores performances que a gente tem aqui. E esse cara aqui, se der um problema nessa unidade, eu tenho que acabar trocando a unidade inteira. Essa parte de cima faz a pressão, e essa, no caso, o bico, e aqui o comando elétrico que a gente tem de solenoide. E a finalidade desses caras, a gente vai ver lá que, integrado com os sistemas que a gente põe na parte de emissão, que é no escapamento, EGR, alguma coisa assim, vão normatizar e deixar, no caso, o veículo dentro dos parâmetros necessários aí para funcionamento, tá? Aqui ele está falando que esse motor, ou o sistema, permite que, no caso, ele entre em contatos com outras centrais eletrônicas de diagnóstico. Isso quer dizer, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma rede. Eu tenho um computador que é a parte central, que vai comandar, e todas as outras vão acopladas. Vocês podem ver aqui, ó, esse está aqui, está na linha dele, e todos os outros deles aqui tem um terminador, aqui tem um terminador. E esses conjuntos que vocês estão vendo aqui, estão todos eles, no caso, interligados na rede CAN, e esse cara aqui está enxergando todos esses outros módulos. Então, essa é uma das finalidades que a gente tem aí no sistema para estar funcionando dessa forma, tá? Então, aí a central do motor, e aí a linha de CAN, igual eu falei, e outras centrais que a gente pode estar, no caso, colocando aí. Poderia ser, por exemplo, de ar-condicionado, poderia ser, por exemplo, sei lá, do industrial da máquina. Então, depende aí, no caso. Ar-condicionado, alguns já tem, como tem piloto, a certa do piloto, tá? Essa aqui é a tomada de diagnóstico, que vai estar também no caso. E esse cara aqui é um terminador que a gente chama que é um resistor que é colocado na linha. Existe um aqui fora e existe um dentro da central. A gente vai ver depois o que é isso também. Quem que são os fabricantes e quem que fabrica? Na verdade, a FTP, como é um grupo só, a gente tem aqui a New Holland, ou a CNH, ela é dona, no caso da Iveco, é dona da Fiat, é dona da New Holland, é dona da Case, então é uma hold, né? Então, eles, de um modo geral, vocês estão vendo aí que ele tá todo integrado e alimenta, ou, no caso, trabalha aí com diversas marcas diferentes, tá? Sendo que lá no final é um único dono. A configuração, tá? Então, ele está colocando aqui que
os cilindros estão orientados em ordem crescente a partir da bomba, no caso de água, tá? A bomba de água fica onde nesse motor? Alguém sabe me dizer? Natanael, sabe dizer? Eu sei, professor. Aonde que é, doutor? Fala lá. Não é junto com a engrenagem da bomba injetora? Perto ali? Isso. Então, vejam bem, gente, a gente tem que, nesse caso aqui, como é um sistema eletrônico, a gente deve estar se essa bomba d'água está lá na frente ou está aqui atrás, tá? Então, o que ele está nos orientando aqui, que, na verdade, é a partir da bomba d'água. Se ela estiver aqui atrás, acoplada pelo sistema de distribuição na traseira, então, o 1 começa na traseira, 1, 2, 3, 4, até o sexto lá. Se a bomba d'água for na frente do motor, que vai acoplado para o lado do radiador lá, aí vem ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessa ordem. Na hora de se regular válvula, não tem muita diferença, ou de frente para trás, ou de trás para frente, tanto faz, mas eu tenho que só olhar o quê? Qual o que vai estar em explosão e qual que vai estar em balanço, na hora, no caso do funcionamento disso daí. Tá? É uma coisa que a gente tem que prestar atenção aí na hora de estar verificando. Nesse caso aqui, ele está mostrando o lado esquerdo, lá. Então, o número 1 aqui é atrás do veículo aqui, então ele vai fazer, ó, lado direito, ó, o número 1 desse cara aqui, a bomba d'água vai ficar na frente, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que seria a ordem de explosão? Ó, se eu pegar esse cara aqui, gente, ó, só um minuto. Se eu pegar esse cara aqui, vir aqui cruzar com o sexto, ó, então, ó, se eu pôr esse aqui em balanço, o número 1, o 6 vai estar em explosão. Se eu pôr o 6 em explosão, o 1 vai estar, no caso, em balanço. Se eu pôr o 5 em balanço, o 2 está em explosão. Se eu pôr o 2 em balanço, o 5 está em explosão. E o 3 e o 4 invertido aqui, tá? A ordem de ignição. Qual que é a ordem de ignição? Aí é diferente. A ordem de ignição desse motor aqui, ele começa aqui, ó. Explode 1, 5, 3, 6, 2, 4, tá? Se vocês forem ver, ó, ele pegou um lado, um 5, explodiu 1, depois o 5, depois 1, 5, 3, depois o 6, depois o 2, depois o 4. Ele foi cruzando, tá? Para minimizar a distância em que dá no caso as explosões no ciclo de trabalho de 720 graus. Se eu pegar esse cara aqui e dividir por 720 por 6, a gente vai ter que cada explosão ela acontece a cada 120 graus. Então, ele forma lá um Y, na verdade, cada 2 cilindros, no caso, numa posição dessa perna do Y, que isso minimiza e deixa o motor mais quieto, na verdade, ou menos vibração, que a gente fala no caso desse conjunto, tá? Interessante da gente estar vendo isso. Quanto menos o número de cilindro, esse motor, mais ele vai vibrar, mais ele vai ter chacoalho lá e vai transferir isso, por exemplo, para o chassi, para o monobloco, que for do veículo aí, tá? Aqui uma coisa importante, no caso, se vocês pegarem lá e não conhecer o que é, então eu tenho lá a família, no caso desse cara, o modelo, quantos litros, ó, 7,8, a diversidade dele, no caso, que vai ter aqui, que é a potência que ele pode ter, 265, 355, aí tem a rotação máxima 2100, o volume, no caso 178 milímetros cúbicos, no caso, por cilindro. A injeção aqui, a inicial, no caso, não adequada. A válvula, no caso, que está mostrando 0,4 e, no caso, mais ou menos 5. Então, eu tenho a válvula de admissão, que é intake, entrada, e exhaust, no caso, 0,40, 0,05. Então, as duas têm a mesma medida, gente. Tá? Isso quer dizer que
não tem variação com a válvula de admissão e não tem variação com a válvula de escape. Se eu achar uma medida que vai de 35 a 45, tá normal, tá? A média seria 40, então eu pegar uma lâmina de 40 e regular todas as válvulas com 40 centésimos cada um, tá? A rotação, por exemplo, do motor, 2.100 mais ou menos 25 RPM, tá? Aí a rotação mínima, no caso aqui de rotação, 1.300, tá? E aí ela fala que a ECU está disponível, no caso, naquela configuração, e aí tem mais algumas coisas que está lá. Essa configuração máxima que vocês estão vendo aqui, Califórnia é onde tem uma das maiores restrições, por exemplo, no negócio de emissão, a gente fala, tá? Então, se vocês forem ver lá os americanos, nesse aspecto aqui, eles, no caso, acabam normatizando em cima disso para poder, no caso, vender lá equipamento, senão não entra lá. E aí mais alguns detalhes, por exemplo, de a parte de emissão, serial, a data, e mais alguns outros detalhes aqui que faz parte da plaqueta de identificação dele, tá? Então, nós tínhamos aqui a evolução do sistema de injeção, bomba mecânica com regulador controlado mecanicamente, equipamentos mais antigos, tá? E aí a gente tem um atuador, no caso eletrônico, bomba de injeção, tá? Já com controlador eletrônico, que são equipamentos modernos. Essa legislação, gente, era para ser feita a partir de 2019, todos os tratores, no caso, saem de fábrica com injeção eletrônica. E anteriormente, os outros que tinham, no caso, grande capacidade, tá? Eles, até ali, era para eles, no caso, estarem adequados. Quer dizer que eu pegasse um motor 6 cilindros, a potência mais alta, normalmente teriam que já ser com injeção abaixo de 2019, tá? E a partir de 2019, os de 50 ou de 60 HP para cima todos. Só que nem todas as montadoras conseguiram se adequar. Então teve ainda casos de 2019 estarem lançando ou vendendo ainda máquina ainda com sistemas ainda mecânicos, tá? Esse cara aqui nós vamos deixar para nós falar exclusivamente nessa questão, por exemplo, da parte de eletrônica, tá? Para vocês entenderem que daí vai estar propriamente dito só a parte de gerenciamento, não é o objetivo desse cara aqui. Então esse motor aqui, ó, nós temos aqui, ó, diesel de 4 tempos de injeção direta, turbo intercooler, tá? Isso quer dizer que ele tem um compressor volumétrico mais um resfriador, que é o intercooler, 6 cilindros em linha, a cilindrada total dele, 10.300 centímetros cúbicos, tá? Então, se a gente dividir isso, esses 10.300, dividir por 6, vai ter que ter a cilindrada unitária de cada cilindro. Aí a parte de engrenagem de distribuição está do lado do volante, nem todos os motores são dessa forma, tá? No caso desse motor, está desse jeito. A árvore de comando, no caso, com CAMI, 4 válvulas por cilindro, tá? Então eu teria 2 de admissão e 2 de escapamento. Tratando-se de um motor pesado, o que acontece? Eu não tenho, nesse caso aqui, um sistema que o comando está sobre cabeça, mas o comando desse cara aqui é dentro, no caso do bloco, tá? Correias Poliver com tensores automáticos, aí para, no caso, alternador e acessório, né? Kart de óleo suspenso elasticamente, tá? E esse elasticamente aqui eu não entendo também, tem que ver por que eles chamam isso no motor. Suspenso. Alguém sabe dizer aí, já ouviu falar nisso? O Alan, já ouviu falar nisso lá, alguma coisa? Não, sobre isso daí eu nunca ouvi falar. Não, né?
Também para mim isso é novo. Também suspenso elasticamente, só se ele tiver... Bom, ia falar uma coisa, deixa quieto. Tem que ver isso aí. Não adianta eu comentar isso com vocês. Porque já tem algumas juntas que são feitas de borracha hoje. Aí ela, no caso, pode sofrer deformação. Aí, gente, ó. Peguei o motor. O que eu vou poder fazer? Na verdade, gente, o que o camarada faz aqui, ó? Lado dianteiro do motor, chicote do motor, termostato do motor, que seria a válvula termostática, circuito de refrigeração, tá? Aí eu tenho alternador, que entra nessa parte aqui, e tensor da correia, tá? Que ele está mostrando ali para nós a letra D. O F aqui, o E, volante do amortecedor viscostático. Amortecedor viscostático, na verdade, esse amortecedor viscostático aqui, o pessoal, é o damper que todo mundo fala nos motores. Na verdade, alguns vêm com alguns modelos que vêm um tipo de... como é que eu posso dizer para vocês? Silicone dentro, mas o mais comum é ser feito de borracha isso. O viscoestático geralmente é quando a gente tem um sistema que é colocado naquela hélice viscosa que a gente chama, para alterar, no caso, a velocidade, por exemplo, do ventilador, lá para melhorar, no caso, a ventilação para resfriamento do motor, tá? Aí ele está falando lá, correia Poli-V, aí pode ser umas 5, 6, 8 PK, aí conforme o número, no caso, que a gente tem de estria, no caso dessa correia, tá? Aí depende muito. E aí a nossa bomba d'água na frente, igual a gente estava falando lá para vocês, e tem alguns motores que ela também é tocada pela parte de trás. Isso aí é configuração de motor, tá? Aí, lado esquerdo, sensores de temperatura do líquido de arrefecimento. Então, tá aqui, letra A. Esse sensor aqui vai estar integrado ao sistema de injeção. A B, a tampa de balancinho, ou tampa de válvula. C, turbocompressor. Para esses veículos novos, já tem alguns turbos compressores para melhorar a questão de emissão. São os turbocompressores com relação de velocidades diferentes, ou turbo com geometria variável, que o pessoal chama, tá? Aí tem a letra I, que é o grupo, no caso aqui, trocador de calor, óleo líquido de arrefecimento, filtros de óleo, sensores de pressão, temperatura de óleo, distribuição do filtro. Então, esse cara que ele está mostrando aqui pode ser nosso radiador de óleo ou trocador de calor, que o pessoal fala tanto. Tá? F, válvula de sobrepressão do circuito de lubrificação. Tá? Então, sobrepressão, se a pressão estiver acima do normal, ela vai liberar e vai dar retorno, por exemplo, para kart. E sensor de RPM, no caso do volante, seria o nosso sensor de rotação, para identificar que o motor entrou em funcionamento ou não. Aí a gente tem lado posterior, tampa de engrenagens, né, ou de trás, né, distribuição e recirculação e blow-by. Esse blow-by, gente, alguém já viu falar do que quer dizer isso ou não? Alan? Não é mas meio parecido com filtro, né? Que vai dentro do Mas motor ali. o mais comum do pessoal falar, Alan, é o respiro do motor. Ah lá, aqui é o respiro do motor. Já viu falar isso ou não? Já. Então, quando o cara falar para vocês que é o respiro do motor, o Blue By, na verdade, é um sistema de recirculação dos gases que vem do cárter e ele vai ser jogado no coletor de admissão para ser requeimado de novo, tá? Porque os gases que são formados normalmente no cárter são mais poluentes que os gases que saem no escapamento. Então, por isso que o pessoal joga e refaz isso daí.
E depois, na hora que nós estiver falando de gerenciamento, vocês vão ver que tem a EGR também, que pode ser EGR externa e EGR interna, que vai ser utilizada aí por algumas máquinas também para melhoramento em relação a diminuir a temperatura da cama de combustão. Nós vamos ver isso aí. Filtros de combustível, coletores de aspiração com sensores de pressão e temperatura. Esse sensor de pressão é para saber qual que é a pressão, no caso, dentro do motor. Tá? Quando ele está fechado lá, ou ele está funcionando, é uma pressão, e quando ele, no caso, está em regime máximo, é outra. Volante do motor, bomba de engrenagens na alimentação de combustível. Aí, na verdade, essa bomba de alimentação é para puxar até a bomba de alta, né? Motor de arranque, central eletrônica, no caso Bosch está falando o modelo MS 6.2, de gerenciamento de injeção, e o compressor, no caso de ar-condicionado aqui, que ele está mostrando que está lá na frente do motor também. E aí a gente tem aqui algumas coisas para identificação de alguns componentes. Então a gente está vendo aqui onde estão as nossas partes móveis, gente. As nossas partes móveis estão, no caso, dentro do bloco do motor. Então, eu tenho aqui, dentro do bloco do motor, está o quê? Pistão, virabrequim, comando. Aqui no cabeçote nós vamos ter as válvulas, tá? Aí tem a parte do sistema de alimentação, que vai ser tocado também pelo comando de válvula para acionar, no caso, essa bomba, ou a parte de aumentar a pressão também das unidades injetoras. Tá? Dentro aqui nós vamos ter que, como está em 2D, não está assim colorido para a gente identificar. Tem o virabrequim, tem as passagens de óleo que estão empontilhadas aqui, que é a parte de lubrificação, pescador, cárter, tá? Parte superior aqui, em alguns modelos já está vindo a tampa, no caso de, ela é elemento injetado, plástico, e alguns cárter também já são, no caso também de plástico, tá? Isso diminui peso ou massa, no caso do veículo, né? Então, algumas coisas assim foram se mudando, por exemplo, em relação a esses caras aí para esse tipo de funcionamento. A seção transversal está aqui, ó. Dá para entender que esse motor aqui, o comando dele está em cima, não está embaixo. Está aqui, ó, no cabeçote. Eu não sei ainda porque eu não desmontei nenhum motor desse ainda, do cursor, tá? O radiador de óleo é esse cara que está aqui na entrada do filtro aqui, que a gente vai estar vendo. Depois começa a fazer aqui as sequências. Então, gente, ó, nós temos o bloco rígido, tá? E depois a gente tem a base inferior, que é esse cara aqui. Alguns modelos desse cara aqui, essa parte no inferior, ela não é feita de ferro fundido, ela é feita, no caso, de alumínio, tá? E aí tem que tomar muito cuidado na hora da montagem desse cara aqui para você não empenar esse cara. Se empenar esse cara aqui, vira aquela encrenca, tá? Então, existe alguns procedimentos que vai ter que ser adequado aqui na hora de desmontagem e montagem, no caso do circuito, para evitar aí, no caso, que eu danifique isso daí. Então, nesse sistema aqui, ó, rigidez estrutural, grande durabilidade, reduz as vibrações, a redução de vibração, resistência estrutural prevista para elevadas, né? Calibrações de potência. Isso quer dizer que o motor desse, igual ele tem ali o cursor 9, cursor 10, cursor 13, e às vezes é o mesmo hardware, é o mesmo bloco do motor, só muda a configuração, por exemplo, depois de sistema de alimentação, turbo e alguma coisa no cabeçote. Mas bloco, virabrequim, às vezes pode ser que seja o mesmo. Tem que só dar uma olhada aí e ver se é isso mesmo, tá? Mas em algumas coisas, para aumentar volume também, os caras mudam curso, no caso do pistão, para aumentar curso ou volume aspirado também de motor. Nesse caso aqui, ele está mostrando que as camisas são úmidas. Eu posso tirar a camisa substituível, então,
Vamos supor que eu preciso fazer esse motor e aí eu quero trocar as camisas. Eu posso deixar o motor standard na parte de cima inteira de novo. Isso quer dizer que eu troco camisa, pistão, pino de pistão e anéis, tá? E aí a gente vai ver a condição que está o quê? As bielas. Se as bielas estiverem danificadas, tá? Em alguns casos a gente tem que trocar biela. E se ela for biela fraturada ou craqueada, não existe, no caso, recondicionamento. E aí tem que fazer substituição. No caso de camisa molhada, toda vez que a gente pode substituir, tá? E ele está falando que tem um brunimento interno especial, baixo consumo de óleo. Isso quer dizer que, dependendo, esse brunimento, se ele for muito riscado, ele vai ter muito consumo de óleo. Se ele, dependendo da profundidade do risco, ele diminui. E esse cara de brunimento, ele permite, no caso, o que um bom ou melhor assentamento quando o motor ainda é novo, tá? Aqui eles estão falando que os anéis, ó, ou, na verdade, os O-ring aqui que o pessoal fala, que ele fala que é anéis de borracha, eles já de material específico para contato com água e óleo. Então, ele não tem diversificação. Existe um motor, por exemplo, que quando ele tem uma canaleta que fica próximo do óleo, usa um tipo de anel. E quando ele, no caso, ele está próximo de água, ele usa outro tipo, no caso, de anel O-ring. Isso aqui já é uma vantagem que a gente está falando em relação ao motor, que ele tanto usa um quanto o outro. Não tem o problema de você, no caso, misturar, tá? Esse anel de ajuste que vocês estão vendo aqui, ó, anel de ajuste de projeção, quando a gente falar em projeção de camisa, é a altura dela, porque ela sobressai para cima do cabeçote, do bloco, na verdade, tá? Então, se vocês podem ajustar isso aqui, então vocês vão ter que conferir. Então, na hora da montagem, o camarada vai ter que prensar esse cara, medir cada uma delas e, dependendo da situação, se ela estiver fora, aí vocês vão ter que corrigir ou regular isso, tá? Ou, em alguns casos, mandar, no caso, usinar lá novamente ou acertar no bloco para dar a altura certa. E assim, se vocês também deixarem com ela demais ou faltando, ela pode dar, no caso, entrada de água aí depois por esses canais aí, ou esse anel de ajuste de projeção, tá? Então tome cuidado em relação a isso daí. E uma das coisas que o pessoal faz é corrigir, por exemplo, essa projeção e colocando depois junta, no caso, no cabeçote. O que nós havíamos falado lá? Ordem de explosão. 142635. Então, esse cara aqui, eles estão fazendo uma ordem de explosão diferente. Ó. Eu tinha falado para vocês 153624, então ele está trabalhando com 142635, que é, no caso, diferente. Se eu pegar aqui, ó, eles mudaram essa configuração em relação ao básico de todos os motores em linha, 153624. Nesse caso aqui, eu tenho que ele fez essa questão aqui de que mudou a relação. 4, então explode 1, depois o 4, depois o 2, depois o 6, depois o 3, depois o 5. Tá? Isso aqui é termos de engenharia. O cara faz isso do jeito que ele quiser. Tá? A engrenagem de distribuição é onde vocês vão ter que acertar o sincronismo do motor e vai acertar o posicionamento de cada um deles depois. Tá? Gente, vamos dar uma parada por aqui, que acho que já deu horário de vocês, olha lá. 16h33. Alguns pode ser que tenha aqui algum compromisso aí, ó. Vamos seguir a risca para ninguém depois ter algum problema. Tá ok? Dúvidas? Sossegado. Tranquilo. Sossegado, velho. É nóis. Viu? Quem não me entregou o material, manda lá no e-mail até 23h59, gente. Beleza? Já mandei, já mandei. Então tá, Jorge. Falou. Pessoal que tá devendo aí, manda aí, tá? Beleza? Tem tempo ainda de fazer tranquilo.
Beleza, professor. Valeu. Bom final de tarde de vocês, se cuidem, moçada. Você também, professor. Igualmente, o senhor também. Até mais. Falou, até mais.